Olá pessoal do canal Professor Adalberto Pessoa. Como prometido, vou responder aqui uma dúvida que os internautas têm escrevido nos comentários. É uma previsão sobre se o Brasil vai entrar em guerra com a Venezuela ou não. Para responder essa pergunta, eu estou usando uma técnica de astrologia horária que eu estou coligando com a interpretação de técnicas de previsão, levando em conta que nós estamos vivendo um ciclo de Saturno, 2019 vai ser um ano de Marte e também nós temos aí o mapa do ingresso do Sol em Áries para ser analisado, tá? Que eu já estou analisando. Então, juntando todas essas técnicas, eu tenho condições de falar para vocês que no ano de 2019 eu analisei o mapa horário para o ano de 2019. O que eu posso dizer para vocês nesse momento é que no ano de 2019 o Brasil não vai entrar em guerra com a Venezuela. E eu vou justificar um pouquinho o raciocínio que eu fiz para chegar a essa conclusão. Um adendo é o seguinte, eu não perguntei, tá? Eu não analisei os outros anos, 2020, 2021, nem nada. Eu analisei só o ano de 2019. Tá? Eu fiz esse recorte por quê? Porque 2019 é um ano de Marte. E um ano de Marte é um ano propício para guerras, conflitos, batalhas, esse tipo de coisa. Então, o que me preocupou mesmo foi o ano de 2019. Quando eu vi as pessoas me perguntando se o Brasil vai entrar em guerra com a Venezuela ou não, tá? Isso fez muito sentido. Existem notícias, eu cheguei a acessar notícias de que os Estados Unidos está abastecendo o Brasil com armamento, com tanques. E quem tem um pouquinho de conhecimento crítico de geopolítica sabe que os Estados Unidos é um país imperialista, tá? Ele é um símbolo do capitalismo imperialista, altamente consumidor de petróleo no mundo, é um dos países mais poluentes do planeta, né? É um dos países que mais joga gás carbônico na atmosfera do planeta e, inclusive, é o país que mais compromete o clima do planeta. Mas, enfim, tudo isso para alimentar a economia capitalista desse país imperialista que é os Estados Unidos. É claro, tá, gente? Sempre tem aquelas pessoas que dizem que não, que os Estados Unidos não é um país imperialista, né? Que isso é uma análise ideológica. É sempre aquelas pessoas que gostam de se fazer de desentendidas, né? E é claro também que os Estados Unidos não vai chegar para todo mundo e falar, olha gente, eu sou imperialista mesmo, sou um país capitalista imperialista, quero dominar os países do capitalismo periférico, do Oriente Médio, da América Latina e da África. Os Estados Unidos não vão vir assim, né? Nem mesmo o Trump vai chegar e vai falar isso assim de maneira tão explícita, tá? Isso é uma análise crítica que tem que ser feita a partir de um conhecimento de geopolítica. O interessante é que isso aparece quando eu faço a pergunta horária. Quando eu pergunto se o Brasil vai entrar em guerra com a Venezuela no ano de 2019, o mapa horário mostra claramente os Estados Unidos, tá? O planeta que vai representar os Estados Unidos, ele demonstra, ele visualiza interesse tanto na Venezuela quanto no Brasil. E o interesse, logicamente, é um interesse em petróleo, tá? Esse interesse que é mostrado no mapa horário é o interesse por petróleo. O mapa horário mostra uma situação de tangência, tá? É uma situação de aproximação, de quase guerra entre Brasil e Venezuela, tá? Então as pessoas que fizeram essa pergunta, elas foram astutas, tá? As pessoas que fizeram essa pergunta, elas tiveram uma boa percepção, um bom diagnóstico da realidade. Nós vamos nos aproximar de uma situação conflitiva com a Venezuela e um risco de guerra. Mas pelo menos no ano de 2019 eu consegui ver que essa possibilidade ela não se concretiza. O mapa horário mostra, inclusive, que o Brasil não tem interesse real na Venezuela. Quem tem interesse na Venezuela é os Estados Unidos, que também tem interesse no petróleo do Brasil, né? Então o mapa horário mostra os Estados Unidos, tá, estimulando essa situação. Então, nós vamos nos aproximar muito dessa condição. O que eu acabei olhando, tá,
assim, a população provavelmente não quer essa situação de guerra. A própria população brasileira não vai querer essa situação de conflito. Tem uma parcela que quer. Tem uma parcela que quer, assim, jogar combustível no incêndio, no conflito. Mas tem uma parcela majoritária que não quer essa condição de guerra. E isso custaria muito para a economia do nosso país. Porém, quem realmente vai pular fora do conflito é a Venezuela. Tá? O planeta que simboliza a Venezuela na questão horária, ele está retrógrado, voltando para trás, fugindo do conflito. Porém, vai permanecer na Venezuela um certo rancor, tá? Uma certa mágoa, é como se ficasse uma fissura, tá? Uma fratura grave e importante nas relações diplomáticas entre Venezuela e Brasil, principalmente por parte da Venezuela. É como se ficasse um rancor, uma mágoa do lado da Venezuela, que vai sair da guerra, tá? vai fugir dessa condição, desse conflito, mas vai ficar lá uma mágoa, uma fissura com eles. Enquanto que o Brasil, na verdade, assim, o Brasil não tem interesse na Venezuela, mas vai, digamos assim, provocar a Venezuela, tá? Quem vai provocar, quem vai ser o provocador do conflito é o Brasil. Tá? É o Brasil que vai, enfim, perturbar a Venezuela. Tá? É o governo brasileiro que vai fazer esse ataque, a hostilidade vai vir do Brasil. Né? E os Estados Unidos, aparentemente, vai ficar assistindo de longe, mas na verdade nos bastidores são eles que estão estimulando essa condição. Tá? E eles têm um interesse que isso aconteça. Porque vai desestabilizar os dois governos, né? num conflito de guerra. Né? E aí os Estados Unidos, através de uma infiltração em espaços de poder, seja através do mercado, seja através de alguns políticos corruptos, vai engendrar ações nos dois países para conseguir cooptar os recursos de petróleo a preços mais baratos. Isso se não conquistar um dos países, no caso aqui, na verdade o objetivo é conquistar a Venezuela, é subordinar a Venezuela. Em 2019, pelo menos, no mapa horário, eu consegui ver que essa situação não se concretiza. E mesmo que ela não se concretize, os Estados Unidos têm plano B, têm plano C, têm alternativas para conseguir colher, né, os recursos do Brasil e da Venezuela. Bom, eu vou terminar esse vídeo nesse ponto, tá? O tema não está esgotado, eu não esgotei o tema. Depois eu vou ver o que acontece em 2020, 2021, tá? Depois eu vou analisar um pouco mais as técnicas, tá? Para ver o que acontece em tempos mais futuros. Mas pelo menos em 2019, embora ocorra uma tensão que vai preocupar nós brasileiros, tá? Nós vamos ter mais essa preocupação em 2019, tá? Mas apesar disso, a guerra ela não se concretiza. A situação de guerra, pelo menos o que eu vi no mapa horário, se eu tiver interpretado da maneira correta, tá? Essa situação de guerra não acontece, inclusive muito mais por mérito da Venezuela, que vai tentar evitar esse conflito com o Brasil. O tempo vai dizer se esse prognóstico está correto ou não, né? Eu gosto muito de enfatizar que as previsões na astrologia, pelo menos da maneira como eu trabalho, da maneira como eu entendo, tá? Elas não são 100% taxativas, tá? Eu não defendo a ideia de que o futuro é predeterminado ponto a ponto e muito menos a ideia de que o astrólogo é onisciente. Eu não sou onisciente. Eu estou aqui tentando, através do cálculo matemático da astrologia e de uma análise de conjuntura, né, de uma análise cruzada de vários saberes, eu estou tentando fazer um prognóstico, uma estimativa de probabilidades do que deve acontecer. Mas eu não sou onisciente, eu não sou o dono da verdade, então fica em aberto uma possibilidade de erro. Pode ser que de repente aconteça diferente do que eu estou falando, mas o que eu vi até agora indica essa direção que eu passei para vocês. O próximo vídeo de previsões para o Brasil que eu vou fazer vai realmente ser o mapa de ingresso do Sol em Áries. Eu ainda estou estudando esse mapa, tá? Para aprofundar um pouco mais as previsões, para acumular alguns dados, para o próximo vídeo que eu vou fazer. Então se inscrevam no canal, apertem o botão de sininho para não perder nenhuma notificação.
No canal já existem vários vídeos de previsões para o Brasil, tá? Eu estou construindo as previsões em vários vídeos, organizando os temas, de modo a facilitar para que vocês encontrem a informação desejada. Então eu recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores, tem bastante material, tá? E fiquem atentos aos próximos vídeos que eu vou fazer. Mais pra frente ainda, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um vídeo que sintetiza tudo que eu vi em todos os vídeos, tá? Eu vou fazer um resumão num único vídeo mais sintético para organizar todas as informações de uma maneira mais geral, mais sintética, tá? Mas o detalhamento dessa síntese vai constar em todos os vídeos anteriores que eu já tenho feito aqui no canal, ok? Então a gente vai se vendo por aí, gente. Muito obrigado pela audiência, um grande beijo, um grande abraço e tchau!